Hoje nós vamos estudar mais um tema sobre a suplementação alimentar. Aliás, vamos falar o termo certo agora, né? Complementação alimentar. E nós vamos falar hoje sobre a vitamina D. Eu coloquei o título de A Redescoberta do Século, porque se vocês acham que a vitamina B12 é famosa, a D é mais famosa ainda. Vamos ver o que ela nos promete. Então, a vitamina D é mais um ponto que nós devemos observar se podemos ou não fazer, devemos ou não fazer a reposição. Como eu disse, tudo tem que ter um equilíbrio. Se houver necessidade, faremos. Se não houver necessidade, não precisa. Né? Deus mostra em todas as áreas como nós devemos fazer. E como a gente conversou ontem, todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas as reformas, tudo só vem pelo poder de Deus. Né? E Ele é que nos capacita. Nada é por esforço próprio apenas. Né? Deus vai sempre nos ajudando em cada etapa. Então, a vitamina D... houve um questionamento de se realmente ela é uma vitamina, porque recentemente descobriram que ela é um hormônio. Ela não tem aquele radical amina, como as demais vitaminas. Ela foi descoberta em 1918, e ela é produzida através dos raios solares incidindo na nossa pele. Então, vocês observem que ela é dada por um dos remédios de Deus, que é o sol. E esse hormônio esteroide, isso significa que ele é derivado do colesterol. Então, você precisa ter colesterol no seu corpo, passando aqui dentro das artérias, né, dos vasos, para que, ao raio solar incidir sobre a pele, transformar a pré-vitamina D em vitamina D. E o interessante é que ela tem influência em cerca de 4.000 genes do nosso corpo. Gente, isso é muito fantástico. Ela controla 10% de todas as funções das nossas células. Isso significa que sem vitamina D não há vida. Não tem como você ter saúde sem a vitamina D. Por isso que a irmã White chama de o sol é o médico celeste. E a vitamina D, é um dos hormônios mais poderosos existentes no corpo humano. Tem ação no coração, no cérebro, nas células da pele, no cabelo, no pâncreas. Vocês vão ver em cada área que ela tem, a gente não faz ideia. Por quê? Até pouco tempo atrás, só tinha ideia da vitamina D nos ossos. Não é? O osso está fraco, usa vitamina D e cálcio. E ponto. E essas descobertas foram recentes. Ela é solúvel em gordura, então é uma vitamina lipossolúvel, diferente das hidrossolúveis, como é o caso da vitamina B, que a gente estudou ontem. E ela entra no corpo, por meio da pele, como eu disse, pela radiação ultravioleta B do sol, que vai estimular a produção da pré-vitamina D, que, por sua vez, vai ser transformada no fígado, ativada no rim, num hormônio chamado vitamina D3. Essa vitamina é que vai ser ativa, ela que vai fazer a função que a gente precisa. Existem duas formas da vitamina D. Tem a D2, que é a ergocalciferol, essa não tem função no nosso organismo. E tem a vitamina D3, que é a colecalciferol. Então, vocês vão ver muito esse nome, colecalciferol. E ela é produzida, como eu disse, na radiação ultravioleta. Só que você precisa ter colesterol no seu corpo. De onde vem a fonte de colesterol que existe no nosso sangue? Como? Primeiro, não existe colesterol em alimento de origem vegetal, só de origem animal. Mas 70% da produção do nosso colesterol é endógena.
Então, você não precisa lançar mão da fonte animal para ter colesterol. E o colesterol é importante para o funcionamento de vários hormônios, porque ele é a base de muitos hormônios. Então, você tem que ter colesterol. Se nós só dependêssemos da dieta para ter colesterol, imagina, se não existe em vegetal. Graças a Deus que tem 70% que o corpo produz. Apenas 30% que vem da dieta externa, né? No caso de origem animal. Então, você não precisa comer nada animal para ter vitamina D, colesterol e por aí vai. Bom, então daí essa vitamina D, ela não está ativa, ela segue para o fígado. Vocês estão vendo a importância do fígado em tudo? Por isso que o nosso fígado tem que estar em perfeito funcionamento. Então, a D segue para o fígado e lá ela vai se transformar numa vitamina chamada D3,25-hidroxi. Aí é bioquímica, gente, aí é com a Renata. Olha só, o radical hidroxila, o OH, tem esse 25 porque ele está no carbono 25 desse anel onde tem o colesterol. Por isso que é chamado de D3,25-hidroxi, ou calcidiol. Aí depois vai para o rim, e lá ela vai ser ativada em 1,25-D3-OH, que é o quê? Tem um OH no carbono 1 e no 25, que é o calcitriol. Essa é que vai fazer tudo que a gente vai ver agora de forma fantástica o que faz no nosso corpo. Mas vamos ver o que a irmã White fala. Na construção de casas, é de especial importância assegurar a perfeita ventilação e abundância de sol. Haja uma corrente de ar e quantidade de luz em cada aposento da casa. Então, ela fala do sol. Fazei o vosso lar o mais atrativo possível. Afastai as cortinas e deixai o sol, o médico celeste, aí penetrar. E hoje, o mundo está ensinando que o sol faz mal, que o sol dá câncer, que tem que usar filtro solar bloqueador número 100. Gente, ó, o que o povo diz, né? A teoria da conspiração, será que é? Porque é muito estranho. O sol é remédio, usado na hora certa, na quantidade certa. Claro que se você ficar na praia 2 horas torrando no sol, vai virar veneno, com certeza. Tudo com Deus é temperança. Lembra que eu falei que a temperança é usar com moderação o que é bom e repelir, não usar, abster-se tudo que faz mal? Se eu comer 30 tomates num dia só, o que vai acontecer? Vai dar alguma encrenca, né? Com certeza. Então, o sol tem um momento certo de usufruir, né, desse benefício do sol. Quais são as funções da vitamina D? Primeiro, como eu disse, controla 10% de todas as células do corpo. Então, alguém pode viver sem vitamina D? Não tem como. Controla 4.000 genes. Gente, genética envolve tudo. Envolve câncer, envolve doenças autoimunes, doenças hereditárias, doenças congênitas. Tudo tem a ver com genética. Absorção de cálcio, que é a função mais antiga que se conhece dela, porque ela vai fazer o cálcio passar do intestino para os ossos. Então, desenvolvimento de ossos e dentes, consequente. Moduladora do sistema imune. Esse que é fantástico. É uma das principais funções da vitamina D, é modular o sistema imune. O que isso significa? Modular é controlar. Se ele está exacerbado, o sistema imune, como acontece nas doenças autoimunes, vocês já ouviram falar em lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, esclerose múltipla e por aí vai. Essas doenças, o sistema imunológico está muito ativo. Então, o que acontece? O corpo produz anticorpos contra o próprio corpo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada síndrome do intestino hiperpermeável? Alguém aqui já ouviu falar? O que é isso? Veja bem, eu vou explicar para vocês mais ou menos a base da doença autoimune para vocês entenderem como a vitamina D vai agir. As células do intestino, elas são assim, bem juntinhas, bonitinhas.
E ela deixa passar, porque na realidade o intestino é o porteiro do nosso organismo. Tudo que entra de bom ou de ruim, ele é que vai selecionar. Entra, não entra para o sangue, né? Absorve para o sangue ou não. Então, se passa o mínimo a menor parte do carboidrato. Qual é a menor parte do carboidrato, do açúcar, que vai entrar para o nosso sangue, que a gente precisa? A glicose. Então, quando a glicose passa por esse espaço pequenininho, o que o intestino fala? É meu, eu reconheço, pode entrar. Aí, daqui a pouco, vem a gordura. Aí a gordura quebra, até a menor parte. Qual o nome da menor parte da gordura? Os ácidos graxos e os gliceróis. Aí o intestino olha assim, é meu, entra. Aí ela vem a proteína. Quando chega lá no intestino delgado, depois que ela veio quebrando, a menor parte da proteína é aminoácidos, isso mesmo, os aminoácidos. Aí o intestino fala, eu conheço, esse é meu, pode entrar. E as vitaminas e os sais minerais. Quando chega alguma coisa estranha, o que ele vai dizer? Epa, não passa. Não é meu. Vai embora. Então, é eliminado. Vocês estão entendendo? Por isso que, por exemplo, as fibras que têm celulose, nós não temos uma enzima que quebra a celulose. A celulase, como os animais têm, né, os herbívoros. Então, a celulose passa, o intestino, tu não vai entrar não, pode ir embora. E forma o bolo fecal, por isso varre as coisas ruins, e aí a gente vai ver isso melhor. Mas eu só quero que vocês entendam a fisiopatologia da doença autoimune. Aí, algumas coisas acontecem que fazem essas célulazinhas abrirem, esse espaço afastar. E o intestino passa a ficar permeável a macromoléculas que até então ele não reconhecia como dele. E esse espaço abre e essas moléculas grandes começam a passar. O intestino fica bobo, entre aspas, e fala assim, pode entrar, porque o espaço está aberto. E vai entrando. Só que quando passa para o sangue, se entrar é para o sangue, né? Vocês estão entendendo? Quando chega no sangue, essas macromoléculas proteicas, porque o espaço, a porta está bem aberta, aí o que o sangue vai falar? Como que você deixou passar? Dá uma bronca no intestino, né? E o sistema imune fala, agora é a minha parte, eu tenho que atacar. E começa a atacar, produzir anticorpos contra essas macromoléculas. Se essas moléculas proteicas são similares à articulação, aí o sistema imunológico já está preparado para combater a sua articulação. Então vem a artrite reumatoide. Se essas moléculas são parecidas com a bainha de mielina do cérebro, essas moléculas vão atacar essa bainha de mielina e vem a esclerose múltipla. E por aí vai, gente. Cada doença autoimune tem a base na síndrome do intestino permeável. Então, por isso que o nosso intestino tem que estar em funcionamento perfeito. Vocês entenderam? É muito interessante isso, porque o que abre essa porta? Uso de anti-inflamatórios, uso de antibióticos, estresse faz a porta abrir. Vocês sabiam que você tomar antibiótico, ter tomado antibiótico até 3 vezes na vida é o suficiente para ter síndrome do intestino permeável? Quem não tomou antibiótico quando pequeno? Só os nossos bebês, da verdade presente, né? Que a gente evita ao máximo dar. Então, uso de anti-inflamatório, antibiótico, carne, abre a portinha. Interessante, né? Vários medicamentos fazem isso. Mas calma, gente, ela se fecha também. O que faz fechar? Vamos lá. Aquilo que cicatriza, entre aspas, né? Que tira essas frestas. Então, uma alimentação vegetariana é o suficiente. Cenoura é muito importante, linhaça é muito importante. Então, as doenças autoimunes, assim, ninguém sabe a causa, entre aspas, mas tem essa base na síndrome do intestino permeável, por causa dessa invasão de proteica, né, de moléculas estranhas, que o corpo começa a produzir anticorpos contra. Então, a vitamina D, ela modula o sistema imune, porque quando há exacerbação do sistema imunológico, quer dizer, os anticorpos estão combatendo todo o corpo, dependendo da doença, o
que a vitamina D faz? Vem para cá, vem para o meio, volta para o equilíbrio. Então, ela vai agir na genética, nos genes, modulando. Se o sistema imunológico está baixo, como é o caso de doenças infecciosas, tuberculose, câncer, o que a vitamina D faz? Estimula. Que interessante, né? Como é que ela tem essa capacidade de controlar o que está exacerbado e estimular o que está baixo. Por isso, gente, que a vitamina D ela evita mais de 80% dos cânceres. Ela não é ou não é tão ou mais importante que a B12? Todo mundo só fala da B12? Vamos falar da D agora, né? Atua no coração, no cérebro, no pâncreas, inibe o crescimento de tumores. Por isso, ela age em 4.000 genes do corpo humano. Reduz a resistência à insulina. Então, ela vai melhorar o quê? Que doença? Diabetes. Previne a formação de coágulos e placas de ateroma. Então, ela vai prevenir o quê? Infarto e... Isso, AVC, né? Ou AVE, derrame cerebral. Atua na modulação da estrutura pulmonar. Estimula a síntese da proteína fator inibidor de renina, que vai ajudar a baixar o quê? A pressão arterial. Previne a doença de Alzheimer. Olha só que interessante. Tem trabalhos hoje, alguns neurologistas estão tratando doença de Alzheimer com vitamina D, vitamina B2, B6 e B12 e ômega 3 em altas doses. E reverte. Reverte. Claro, dependendo do grau da doença, né? Mas eu já vi casos de pessoas voltarem à memória, tudo voltando. Inclusive, Parkinson também. Evita e trata doenças como, olha a lista, hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, depressão, outros distúrbios do comportamento e da mente, esquizofrenia, psicose e tantas outras. Hepatite C, câncer, que a gente vai ver mais detalhado, eczema, asma, cárie, insônia, miopia, até cárie, gente. Autismo em crianças. Tudo isso, gente, tem trabalhos científicos publicados. São mais de 20.000 trabalhos científicos publicados sobre a ação da vitamina D no corpo. Envelhecimento precoce, olha só, melhora até a pele. Obesidade, infertilidade. A gente tem usado em pacientes com endometriose e com infertilidade, pacientes tentando engravidar há anos. Toma vitamina D e engravida. Gente, parece que ela é o boom, né? De unha encravada câncer. Pois é. E está onde? Onde que é a fonte dela? O sol. De graça. Vamos ver. Doenças infecciosas, resfriados, septicemias, doenças autoimunes, né, como esclerose múltipla, artrite, lúpus, psoríase, vitiligo, doenças de Crohn, fibromialgia, também que está muito na moda, pessoa com muita dor no corpo, hiper e hipotireoidismo. Até septicemia. Gente, paciente com tuberculose, faça o esquema do tratamento de tuberculose, porque ninguém vai tratar tuberculose com tratamento natural, por favor, tá? Tuberculose mata ainda se não tratar. Então, trata e faz a vitamina D. Tu vai ver como a imunidade vai lá para cima. Estudos indicam que a vitamina D pode reduzir a proliferação celular e aumentar a morte das células cancerígenas in vitro, ou seja, em testes de laboratório, com propriedades anticarcinogênicas. Então, ela inibe a produção de cânceres. Uma publicação identificou 18 estudos mostrando a associação inversa entre os níveis sanguíneos de vitamina D e o risco de câncer de intestino. O que é isso? Quanto menor a vitamina D, aumenta o risco de câncer de intestino. Quanto maior a vitamina D, menor o risco de câncer de intestino. Então, as deficiências da vitamina D podem causar ou contribuir para várias doenças, como câncer de intestino, né, que é o cólon retal, câncer de mama, pressão alta, insuficiência renal, infecções como tuberculose, enfisema pulmonar, raquitismo, osteoporose, doenças cardíacas, asma, diabetes tipo 2, doenças autoimunes, como a gente já viu, pré-eclâmpsia na gestante. Já ouviram falar de pré-eclâmpsia? Que é a gestante, quando a pressão sobe muito, ela fica edemaciada, né, inchada, o rim não funciona direito. É por isso que agora a gente faz a reposição de vitamina D para gestantes também.
diabetes gestacional, baixo peso ao nascer, o bebezinho pequeno, miopia, distúrbios neuropsicológicos como autismo, demência, esquizofrenia, depressão e perda de memória. Ainda faltou uma coisa ali, queda de cabelo. Serve ou não serve? Agora, quais são as pessoas predispostas a ter baixa de vitamina D? O que tem observado é que está ocorrendo uma pandemia. O que é uma pandemia? Mundo todo. De hipovitaminose D, de baixa de vitamina D. Agora eu estou dosando em todos. Chegou no consultório, dose. Gente, eu tenho pego pacientes. O nível do laboratório é de 30. Para ter saúde tem que estar acima de 60. Eu pego pacientes com 8, 10. Eu não sei como a pessoa está viva, porque ela chega assim, semi-morta. Ai, que cansaço, que dor no corpo, que queda de cabelo, que indisposição. Assim, você vê que a pessoa fica mal. Aí você dosa, você repõe com 1 semana, a pessoa fica elétrica. 1 semana, é incrível, é muito rápido. Assim, a disposição que dá. Obesos, porque olha só, gente, as pessoas estão ficando presas dentro dos apartamentos. Na nossa época, a gente brincava de amarelinha no sol. E vocês não sabem o que é amarelinha, porque vocês são muito jovens. A gente brincava de pique bandeira, pique não sei o quê, não sei. No sol, as crianças de queimado. Quem brincou de queimado? Então, no sol. Por quê? O sol, andar de bicicleta, o sol é o remédio. Hoje as crianças estão o quê? Dentro do apartamento, trancadas, né? As crianças estão trancadas diante do computador. Então, começa a hipovitaminose D desde a infância. E isso vai arrastando durante toda a vida essa deficiência. Então, obesos já têm mais deficiência. Os idosos, porque o idoso normalmente pega menos sol, fica mais quietinho dentro de casa. Os bebês. Por quê? Vocês vão ver, o sol que fornece vitamina D é o sol entre 11 e 1 da tarde. Tudo aquele oposto que a gente aprendeu, né? Que tinha que tomar sol antes das 10 e depois das 4. O sol antes das 10 e depois das 4 é o sol do lazer. Mas o sol terapêutico é entre 11 e 1. A gente vai ver a quantidade de tempo. E bebê, ninguém vai botar um bebê num sol de meio-dia. Então, os bebês têm mais predisposição a ter hipovitaminose D. As gestantes, os negros, por causa da melanina, que impede a ação do sol. Os que se expõem pouco ao sol. Os doentes renais crônicos, quem tem doenças ósseas. E pessoas que tomam corticoide e anticonvulsivante. 50% dos brasileiros são deficientes em vitamina D. Consequentemente, as doenças virão. Diabetes, hipertensão, câncer, autoimunes, depressão e osteoporose. Fatores alimentares, mas que não fornecem níveis, as fontes, né, suficientes. Existe vitamina D somente em alimentos de origem animal. Mas a quantidade é tão pequena que nem se recomenda comer, nem os médicos que são onívoros, eles recomendam comer como fonte segura de absorção de vitamina D. Peixe de água gelada, sardinha, né, e óleo de fígado de bacalhau. Agora, alguns alimentos são enriquecidos com vitamina D, como leite animal. Então, a fonte principal é o sol. O sol fornece 10.000, preste atenção nesse número, até 20.000 unidades de vitamina D, expondo a pele de 7 a 30 minutos por dia. Por que eu botei 7 a 30? Os bem clarinhos, 7 minutos é o suficiente. De pele escura, 30. Pele média, vai fazendo uma média aí, né? 15 minutos. Agora, como é que a gente vai fazer para tomar sol? Preste atenção. O sol tem que pegar braços, pernas. Se não quiser pegar na face, usam um chapéu de mexicano, aquele grande. Mas pelo menos braços e pernas. Depois que fez a exposição ao sol, não pode tomar banho por 6 horas. Por quê? Vamos pensar. A vitamina D é hidro ou lipossolúvel? Solúvel em gordura ou em água? Gordura. A pele precisa estar o quê?
gordurosa, para ela poder absorver. Se você passar sabonete, ele é astringente e vai tirar. Então, você tem que tomar banho, joga uma água se quiser, ou toma banho com sabonete 6 horas depois. Tá? Então, essa é a dica. Tomou o sol terapêutico, sem banho, ou joga uma água, e mais tarde usa o sabonete. Isso aqui é sério. Os cientistas estão recomendando assim. A minha médica que me trata da artrite reumatoide com a vitamina D, ela fala, não vai tomar banho depois do sol. A ativação, o armazenamento e o transporte da vitamina D depende dos níveis séricos de magnésio. Vocês sabem que um depende do outro. Quais são as fontes de magnésio que nós já vimos no primeiro dia de palestra? Abacate, banana, uva, beterraba, quiabo, batata, espinafre, couve, por aí vai. Então, tem muita fonte de magnésio. São encontradas cerca de 30 miligramas de magnésio em 100 gramas desses alimentos. E para manter uma vida saudável, bom funcionamento do cérebro, lembra que o magnésio é o mestre dos nutrientes, é necessário um consumo de 400 miligramas de magnésio. Então, ficou provado que a ingestão adequada de magnésio duplicou o efeito protetor da vitamina D. Então, não adianta você suplementar a vitamina D se seu magnésio está zerado. A necessidade de magnésio é de 264 a 420 miligramas. Nós vamos fazer, então, a análise sanguínea da vitamina D3,25-hidroxi, ou calcidiol, que é a não ativada. Normalmente, a gente dosa a não ativada, porque, com certeza, ela vai ser ativada onde? Nos rins, tá? Em calcitriol. Com menos frequência, porque é muito caro essa outra. A primeira não tem um preço razoável, mas a outra é mais cara, que é a D3,1,25-hidroxi ativada, ou calcitriol. Então, colheu o sangue, fez análise sanguínea. Agora a gente vai ver da 25-hidroxi não ativada. Isso daqui é o nível que o laboratório coloca. Vocês vão ver ali na referência do laboratório. Menos de 32 nanogramas por ml é deficiência. De 32 a 50 é insuficiência. De 50 a 80 é ótimo. E acima de 100 para quem tem doença autoimune. Isso é o nível ideal. Só que assim, o laboratório coloca como suficiência 30. 30, às vezes a pessoa está ainda muito mal com 30. Então, o ideal para ter saúde, 50 e 60. Autoimune tem que estar acima de 100. Acima de 100, o sol não consegue chegar com esses níveis acima de 100. Então, vamos supor, alguém que faça reposição de 2.000 unidades, via oral. O nível dela chega a 44. 4.000, 51. 5.000, 55. 10.000, 68. Agora, preste atenção. Se você tomar sol todos os dias, na hora certa, na medida certa, ele fornece quanto? 10.000. Você vai estar com 68. Está com nível bom ou não está? Precisa suplementar? De jeito nenhum. Vocês entenderam? Então, se você tomar sol todos os dias, claro, dia que fizer sol, né? Com certeza. Então, quando e quanto suplementar? As recomendações diárias. Os bebês de 0 a 6 meses, 400 unidades por dia a 1.000 unidades por dia. Gente, essas vitaminas D que vendem na farmácia, esses frasquinhos com as gotinhas, é assim uma coisa muito, muito ínfima, porque vem 200 unidades por gota. Vocês observem, se é 200 unidades por gota, e está lá na prescrição, ou na bula, tomar uma gota por dia. Gente, é complicado, porque você prescreve para o paciente, desse que compra de farmácia, 20 gotas por dia, e ele fala assim, mas na bula está escrito 1. Eu falo, mas você vai se consultar com o doutor Bula, esquece a bula. Vamos ver o que é melhor. Uma gota é dose de bebê. Aliás, segundo o que está ali, nem bebê toma uma gota só. Nem o bebezinho. Vamos ver aqui. Bebês de 6 a 12 meses, 600 unidades a 1.500 por dia. Claro, vai depender se são bebês que fazem infecção de repetição. Um bebê que toma sol na medida certa, e se tiver que fazer a reposição, ele não fica doente. Crianças acima de 1 ano, de 800 a 3.000 unidades por dia. Adolescentes de 1.000 a 5.000. Adultos de 2.000 a 10.000. Isso eu estou falando de alguém que não está doente.
10.000 por dia é o que o sol fornece, desde que você tenha a regularidade, a frequência. Mulheres grávidas precisam de mais, né? A mesma média de um adulto, né? 2.000 a 10.000. Agora, quem tem doença autoimune? 10.000 por dia, mais que 10.000 por dia. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, um médico de São Paulo, professor da Unifesp, o Dr. Cícero Galli, ele é um pesquisador e ele está fazendo um tratamento com a vitamina D em altas dosagens em pacientes com doenças autoimunes. E a resposta é tremenda. Você vê paciente de esclerose múltipla voltar a enxergar, quem estava cego. Quem estava na cadeira de roda, voltar a andar. Quem tem artrite reumatoide, não ter mais dor alguma. Você não tem mais nada, não parece que tenha doença. É muito interessante. Eu tomo 60.000 unidades. Tem pacientes que eu conheço de esclerose múltipla que tomam 100. Gente, isso para a medicina convencional é uma loucura. Tomar vitamina D em excesso, imagina, mas tem todo um protocolo. Ninguém pode se automedicar. Tomar mais que 10.000 tem que ter acompanhamento médico. Por quê? Você tem que tomar 2,5 litros de água por dia, inegociáveis. Não pode negociar com a água. Por quê? O que a vitamina D faz? Vai pegar todo o cálcio, absorver tudo e mandar para o rim. Então, vai ter cálculo renal, pode mandar para a artéria. Então, tem que ter acompanhamento médico. Agora, uma dosagem menor que 10.000 é segura. E outra, você não pode ingerir fontes de cálcio em grande quantidade, quem faz esse protocolo de altas dosagens. Não pode tomar nada de leite nem derivados. Então, ele treinou médicos do mundo inteiro para fazer esse tratamento. E, olha, gente, é tão emocionante ver. Eu atendi uma paciente aqui com esclerose múltipla em alto grau, e ela tinha 25 anos, né? Quer dizer, na época tinha, agora ela tem 27. E ela já estava indo para a cadeira de roda e tomando interferon, que são substâncias caríssimas, custa R$5.000 uma ampola de interferon. E a doença vai tomando conta da bainha de melina até a pessoa ficar totalmente paralisada. E ela já estava bem debilitada. E aí o que aconteceu? A gente ensinou a dieta natural para ela. A equipe do Cleito e da Priscila foram ensinar a comida vegetariana, e ela mudou a dieta, e ela começou a vitamina D. Gente, ela corre de bicicleta, ela anda, ela faz tudo. Tudo aquilo que o remédio de R$5.000 não pôde fazer, um remédio de R$20 faz. Olha só. Mas aí, gente, como ela já tem a doença, não bastam os 20.000, os 10.000 do sol. Ela precisa tratar. Aí agora não é suplementação, é tratamento. A vitamina D aqui é considerada tratamento. Então, por exemplo, você dosou. Se o teu valor está inferior a 10, para você chegar aos 50, você precisa tomar 5.000, pelo menos. E tomar aquelas gotinhas da farmácia de 200 unidades não vão resolver nada. Você tem que mandar manipular, não tem jeito. Se está de 10 a 20, para chegar aos 50, 4.900. De 20 a 30, para chegar aos 50, 3.700. Vocês estão vendo que a necessidade vai caindo conforme o valor está bom no sangue. Dosou. Deu entre 30 e 40, para chegar aos 50, 2.500. Entre 40 e 50, 900. Agora, se você está acima de 50, não precisa de complemento. Vocês viram? Tudo tem que ser analisado pelo médico. Agora, vamos lá. Cada um vai se identificando aí com sinais e sintomas. Se você está tendo fraqueza e dor muscular, sensação de cansaço, sonolência, fragilidade óssea, gripes e resfriados com frequência, infecções de repetição, doença periodontal, queda de cabelo, crises aumentadas de asma brônquica, diabetes, psoríase, doenças cardiovasculares, depressão e câncer, fica de olho. A vitamina D pode estar muito baixa. Além das doenças autoimunes, né? Vamos ver em relação ao câncer. Ela tem propriedades anticancerígenas porque ela inibe o crescimento e inibe a disseminação de tumores. Eu posso passar para vocês todos esses trabalhos científicos. Tem os trabalhos indexados,
A gente tem que ver que são trabalhos científicos mesmo. Mas é interessante ler. Tem vários vídeos médicos na internet também mostrando sobre isso. Tem um vídeo de um médico americano de 2 horas falando sobre a vitamina D e o câncer. Vocês ficam assim de boca aberta o poder que tem essa vitamina. Diminui o risco de câncer de 75% a 80%. O câncer de mama, de próstata, de colo de útero, de cólon retal, que é o intestino, de esôfago, de estômago, de útero, de ovário, de pâncreas, rim, todos os tipos foram demonstrados serem mais proeminentes em pessoas com níveis inadequados de vitamina D. Esse trabalho aqui americano mostrou que a deficiência de vitamina D é a principal causa de câncer de mama entre as mulheres. Olha só. Claro, tem outros fatores. Hormônios, alimentação cárnea, estresse, angústia, ansiedade, tudo isso dá câncer. A gente pensava assim, as pessoas ficam ansiosas, ficam tensas, ficam angustiadas, passam por um baque emocional na família e logo depois tem câncer de mama. A gente não entendia por quê. Hoje a genética explica. Porque vai agir no telômero do cromossomo. O que é isso? A perninha do cromossomo, que é uma parte que ela não pode encurtar. Quanto mais curta essa perninha, maior o risco de câncer. E o estresse encurta a perninha do cromossomo. Olha só, que coisa. Por isso que a ciência tem mostrado que depressão mata, depressão dá câncer. Depressão, você tem alguns grupos, algumas coisas a seguir. Quem está deprimido, triste, angustiado, ou vai ter câncer, ou vai ter doença cardiovascular, ou vai ter doença autoimune. Então é melhor se animar. Por isso que a palavra do Senhor fala o quê? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Deus é sábio, né? Por isso que ele fala, sorria, fica feliz. Está caindo o mundo lá fora, deixa cair. Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Não tem outra maneira. Eu lembro que quando eu estava com a crise da artrite reumatoide, no auge, né? Aí eu vinha para cá para o congresso e não sentia nada. Aí meu marido falou, por que você está tão sem dor? Eu falei, porque lá eu fico muito feliz. Ele, quer dizer que eu não estava feliz em casa? Eu falei, não é isso. É que em casa tem que resolver um monte de problema, aí tem que resolver isso e aquilo, e plantão, e não sei o quê. E lá não, no congresso não tem estresse, a gente vê gente nova. Então eu ficava sem dor. Então você vê como o bem-estar, né, o seu ânimo, o seu humor tem a ver com o seu físico. Vamos lá. O câncer de mama é 6 vezes mais comum em mulheres com baixa dosagem de vitamina D. Agora, pasmem, se toda a população mundial fosse submetida a uma dose de 5.000 unidades de vitamina D por dia, reduziria a incidência de 40% de casos de câncer do mundo. Quanto que o sol fornece, gente? 10.000. Isso aqui, se tomasse 5.000, mas o sol fornece 10, precisa tomar? É só tomar sol certo. Não adianta tomar sol uma vez por semana, gente. Não adianta. Guardem as perguntas para o final. Vamos ver agora como a vitamina D funciona nas doenças autoimunes. A vitamina D é a esclerose múltipla. Essa doença de todas as autoimunes é a que mais é devastadora, né? Porque age no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e vai destruindo tudo. Ela afeta o sistema nervoso. No Brasil, são 50.000 pessoas atingidas por essa doença. No mundo, 2,5 milhões de pessoas. A exposição solar aumenta os níveis da vitamina D ativa, serotonina, endorfinas. Também, além disso, né? E melhora o humor, diminui a depressão. Então, a vitamina D em doses elevadas restaura o funcionamento do sistema nervoso central. Como eu expliquei para vocês naquele dia, aqui está a célula nervosa. Isso aqui é o neurônio. E ele tem esse rabinho aqui, chamado axônio, que tem uma capinha chamada bainha de mielina. Essa capinha é que permite que o impulso nervoso passe de um neurônio para o outro, igual uma corrente elétrica. Se essa capinha está destruída, como é que vai passar o impulso nervoso? Não passa. E com isso, aquele nervo, aquele órgão que aquele nervo iria inervar, vai ficar deficiente. Se é no olho, a pessoa fica cega.
Se é na musculatura, a pessoa para de andar. E por aí vai. Então, é uma doença muito terrível. Essa médica americana, ela estava na cadeira de roda por esclerose múltipla em 1º de outubro de 2007. Depois que ela virou vegetariana, vegana, 100%, e fez vitamina D, 1 ano depois, exatamente em 2008, ela estava andando de bicicleta. Gente, fantástico. E o mais interessante é ver isso de perto. Eu conheço um caso de um jovem que ele era campeão brasileiro de surf. E ele foi acometido da esclerose múltipla, estava muito mal. Desde que ele começou o protocolo com o Dr. Cícero, há 2 anos, ele voltou a ser campeão brasileiro de surf. Então, você vê, assim, o rapaz fazendo o esporte dele e sem sequela alguma. A própria médica que me trata, ela já estava praticamente sem falar, porque ela também teve a doença, e sem andar. E ela, na realidade, ela começou a fazer o protocolo porque ela foi paciente do Dr. Cícero. Ela disse que com 6 meses ela estava correndo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 6 meses. E hoje ela fala, nem parece que tem a doença. E ela foi palestrar num congresso da equipe do Dr. Cícero, lá em São Paulo, num congresso internacional. E ela estava comentando, porque eu tenho esclerose múltipla e tal, e falando ao Dr. Cícero, levantou, eu estou muito triste com você. Você não tem esclerose múltipla, você tinha esclerose múltipla. Então, ela falou, realmente, tinha. Olha o que ele diz, esse pesquisador. Ele é doutor em neurologia. Com este tratamento, baseado em altas doses de vitamina D, a doença, a esclerose múltipla, é desligada. Ela fica parada. Tem casos, ele trata há mais de 10 anos com esse protocolo, tem pacientes que não têm mais surto há mais de 10 anos. A vitamina D e o lúpus, vamos ver que é uma outra doença autoimune, é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, também multissistêmica, que acaba lesando principalmente os rins. Quase sempre o paciente de lúpus sofre insuficiência renal e acaba no transplante. E ela é caracterizada por períodos de exacerbação, remissão. Ela atinge, depois ela fica quieta. Lesa vários órgãos. E vários estudos comprovam que as concentrações da vitamina D nesse paciente de lúpus, ela é mais baixa, principalmente quem está com a atividade da doença. E essa doença atinge mais mulheres, e principalmente mulheres de cor negra. Os pacientes de lúpus têm menos quantidade de vitamina D e vice-versa. Quem tem lúpus tem menos vitamina D e quem tem menos vitamina D tem mais lúpus. E principalmente porque quem tem lúpus não pode pegar sol. Não sei se vocês já ouviram falar que eles têm uma lesão na face em asa de borboleta. Então, eles têm fotossensibilidade. Então, o que se recomenda? Não pegue sol, que é o remédio deles. Né? Então, é complicado. Então, os níveis de vitamina D são inversamente proporcionais à atividade da doença. E trabalhos mostram que suplementando vitamina D melhora muito a doença. E parece que quem tem lúpus também tem anticorpos contra a vitamina D. Olha só. Ainda complica. Vamos ver essa doença aqui que eu tinha, né? Tem que falar assim, que eu tinha. Artrite reumatoide. Os níveis plasmáticos de vitamina D foram constatados serem até 5 vezes mais suscetíveis à doença relacionada à artrite reumatoide. O efeito protetor da vitamina D pode explicar por que os países de altas latitudes, né, principalmente Canadá, esses países frios que não têm sol, têm maior incidência de doenças autoimunes, que a pessoa não pega sol. Tem um amigo nosso que está no Canadá, ele disse que os prédios são feitos de vidro sem janela, porque é tão frio que não tem janela, eles não pegam sol. Não ficam, e principalmente aqueles outros países, Noruega, né, que você fica assim, quase 6 meses sem sol, lá na ponta, ou então lá para baixo, né, produzindo menos vitamina D. Então, olha como pode chegar essa doença. Olha a deformidade. Isso é deformidade nas mãos. Pode deformar as mãos, pode atingir os ombros, o joelho, o cotovelo, a coluna. Ou seja, onde tem articulação, é atingida essa doença. A artrite reumatoide pega. Vamos ver psoríase. Olha esse caso, que é uma outra doença autoimune. Esse paciente,
é de um médico da equipe do Dr. Cícero. Ele tinha psoríase bem avantajada, olha, no todo o corpo, essas placas avermelhadas. Ele usou 35 mil unidades, uma quantidade razoável, por 6 meses. E olha como ficou depois. E olha que, em relação à reforma de saúde, eles não têm tanto conhecimento, eles recomendam parar carne vermelha e leite e derivados. Imagina se fizesse toda a reforma de saúde, né? Ficaria melhor ainda. Olha o vitiligo. Nós temos também esse caso dessa paciente com vitiligo, que é a doença que vai despigmentando. De todas as doenças autoimunes, essa é a menos agressiva, porque ela não é sistêmica, não vai para o corpo todo, é mais estética. E olha como pigmentou. Em 6 meses. Nós temos crianças sendo tratadas aqui no Evisa com vitamina D pelo protocolo. E começamos e vamos ver como é que vai acontecer. Eu tenho alguns casos de vitiligo também. Agora, a prescrição diária de 10 mil unidades de vitamina D representaria para a indústria farmacêutica uma perda de 40% de uma receita de trilhões de dólares. Gente, não é interessante curar. Por quê? Porque os medicamentos para essas doenças, como eu falei, uma ampola custa R$5.000. Uma ampola de um biológico, né, que são os medicamentos mais modernos para tratar as doenças autoimunes, custa por aí também. Então, você usar uma suplementação que custa 20, manipulando de uma farmácia, não é interessante para a indústria farmacêutica. Assim como não é interessante tratar câncer com a mudança da dieta, tratar câncer com tiborna, com B17, com B15, porque os quimioterápicos movimentam bilhões de dólares em todo o mundo. Por isso que ensinar as coisas naturais não vai fazer efeito. O que eles vão falar? Ah, isso é coisa, remédio de índio. É o que eles dizem, né? Não faz efeito. Gente, faz. E você tem como tratar. Agora, pensa bem. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Não é para sair todo mundo suplementando vitamina D. É para sair todo mundo pegando sol, tá? Pegando sol, nesses horários que eu falei. Mas dosa, faz a dosagem. Se tiver baixa, um baixo razoável que dê para contornar usando sol, o remédio celeste todos os dias, faça isso, e dose depois de 6 meses. Mas se não tiver condições de pegar sol todos os dias, suplemente, não vai ficar doente. Como eu falei, em 1 semana você vai ficar elétrica. O fato de uma opinião, como eu disse, a opinião da medicina convencional é achar que tratar com vitamina D em doses altas é absurda. Olha o que fala esse pensador. O fato de uma opinião ter sido amplamente guardada não é prova alguma de que não seja totalmente absurda. Na verdade, tendo em vista a ignorância da maioria da humanidade, uma crença generalizada é mais provável que seja tola do que sensata. Isso a gente vê até na parte da teologia, né? Porque pode a maioria estar errado? Pode. Como nós vimos ontem, nós andamos na contramão do mundo. A gente diz que é sábado, o mundo diz que é o domingo. Pode a maioria estar errado? Pode. Então, é isso que ele falou. Então, o fato de um consenso mundial achar que não está certo, não significa que realmente não esteja certo. Esse médico, Dr. Michael Holick, é uma das maiores autoridades em vitamina D do mundo. E ele fala uma coisa muito interessante. É preciso haver um reconhecimento de que a exposição ao sol sem proteção, vou explicar isso, é a principal fonte de vitamina D para crianças e adultos. Então ele fala o quê? Isso que eu estou dizendo. Como evitar doenças e tratá-las? Pegar sol. Ponto. Para crianças e adultos. Mas na ausência de exposição ao sol, é difícil, se não impossível, se obter uma adequada quantidade de vitamina D de fontes alimentares sem uma adequada suplementação. Então, pegue sol. Se não pegar, suplemente. É isso que ele diz. Agora, o que ele fala ali? Sol sem proteção. Sem filtro solar, sem protetor solar. Por quê, gente? Pensa bem. Uma substância que você passa na pele
que bloqueia os raios UVA, UVB, tem que ser uma bomba. Não é verdade? Tem que ser muito potente. Será que faz bem? Vamos pensar. Quem é muito clarinho e precisa se expor ao sol, vai com chapéu. Quem trabalha na roça e precisa estar exposto ao sol o tempo todo, chapéu e uma blusa longa. Não vai se encher de protetor solar. Hoje, alguns trabalhos têm mostrado que o protetor solar pode induzir ao câncer. Gente, o câncer que mais mata no mundo é o melanoma. Por quê? Em termos de malignidade. Ele é altamente maligno. Ele rapidamente se multiplica e dá metástase. E começa com uma pequena pintinha preta que dá no corpo. Então, pinta preta esquisita, que está sangrando, que mudou de cor, ficou mais escura, coça, tem alguma alteração estranha, procure o dermatologista. Então, fica de olho, porque esse câncer, quando está bonitinho ali na pele, lá dentro está fazendo um estrago. A minha anestesista da minha equipe, com 40 anos de idade, muito lourinha, muito clarinha, ela vivia na praia, só que não tomava o sol na hora certa, né? Eram 3 horas na praia. Apareceu com uma pinta preta no pé. Ah, não é nada. O irmão dela falou, vai ver isso. Ah, não é nada. E ela foi ver. Médica, o médico é assim, né? Às vezes é o pior paciente. Quando ela foi ver, ela já tinha metástase para todos os órgãos. E não estava sentindo nada. Em 1 mês ela morreu. Em 1 mês. Gente, é muito rápido. Por outro lado, eu tive uma outra paciente, uma senhora que ela morava sozinha. Ela teve câncer de mama. E eu encaminhei para o mastologista, ela fez mastectomia. E no dia de tirar os pontos, olha só que interessante como Deus permite as coisas, né? E ela, com uma senhorinha debilitada, com a da cirurgia, ela não conseguia botar o sutiã. E ela falou assim, doutor, por favor, botou aqui para mim. Quando o mastologista foi botar o sutiã, ele falou, que pinta preta é essa aqui nas tuas costas? Ela, não sei, doutor, não vejo, ninguém vê minhas costas, eu não vejo, não sei. Vamos tirar isso aí. Aí tirou com margem de segurança. Melanoma. Ele falou assim, esse câncer ia te matar em 1 ano, e o teu câncer de mama que estava no início não ia te matar nunca. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. Por isso, gente, para evitar o câncer, não façam exposições longas ao sol. Então, não precisa usar o protetor. Façam exposições curtas para pegar a vitamina D, use a proteção do chapéu, da roupa, e não vai ter câncer de pele. Então, cuidado com essa campanha de que sol dá câncer de pele. Dá, como na medida errada, né? Na hora errada. Que Deus, então, nos oriente em todas as coisas, nos ajude a sermos judiciosos e usar tudo com moderação, na hora certa, no momento certo. Nosso bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pelo médico celeste, que é o sol, que nos fornece a vitamina D na medida certa, no momento certo, na quantidade correta. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Ajuda-nos, ó Pai, a acatar esses conselhos, a seguir todas as orientações que o Senhor tem nos dado, tão bondosamente, através da Tua Santa Palavra, através dos escritos da irmã White, que foi o maior presente que o Senhor pôde dar para a última geração. Te agradecemos, ó Pai, pedimos que continuem com as demais palestras que serão ministradas nesse congresso e que possamos ainda desfrutar mais das Tuas verdades. Te agradecemos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém.